Cara, a saída do Ronaldinho, tu tava jogando. Sim. Eu tava no Corinthians. Eu lembro de ti no Corinthians. Aí eu rescindi meu contrato com o Corinthians e foi os 6 meses que eu fiquei aqui que a gente resolveu a situação do Ronaldo e eu voltei pra França. E aí ele foi pro Paris e tu foi pro Montpellier. A saída do Grêmio ainda é algo nebuloso ou não é mais? Em 2001 ali. Não, pra mim nunca foi. Sempre Claro. Quem interpretou a lei? Porque o que dizia na época, né? Existe uma lei do passe que ela foi terminada ao final do ano, me ajuda, 2001, 2000. E aí a gente teve o contrato do Ronaldo estava para ser... A gente teve nas 2 alterações da lei, né? Quando eu fui pro Torino... Também tinha uma quebra de lei. Tinha, e aí o jogador que era amador, não sei se talvez você não se recorde, que o jogador amador ele estaria livre para ir para qualquer clube fora do país. Jogador amador? Porque na verdade quando você está nas categorias de baixo... profissional, entendi. Você é amador. Então estava livre. E aí veio a oportunidade do Torino e por isso assinou-se um contrato com o Grêmio. Eu não tinha contrato com o Grêmio, eu estava livre para ir pro Torino. E aí tu assina um contrato com o Grêmio, posteriormente tu vai pro Sion. Isso, aí fiquei no Grêmio. Claro, campeão da Copa do Brasil. Ganhamos a Copa do Brasil. Ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro, porque na época era o Campeonato de 90. Um baita campeonato que fizemos, até campeão moral, né? Porque a gente fez uma campanha com mais pontos do que o campeão, né? Eu não lembrava disso, eu tinha 7 anos. Imagina. Então, muito louco isso, né, cara? Mas o Grêmio sempre foi tranquilo, sempre foi algo consciente. O que muda nisso, cara? Os presidentes de clube eles têm que dar explicação para uma torcida gigantesca, para uma nação. Mas não podem e não falam a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o Grêmio não valorizava o atleta, não valorizava o Ronaldo, nunca valorizou. E achava, o Neguinho ali, o Neguinho joga bola porque o Neguinho, entendeu? Sempre foi deixado de lado, entendeu? Eu entrevistei o Guerreiro. Tu viu a entrevista? Eu não sei se tu viu essa entrevista. Não. Depois que o Ronaldinho se tornou o que se tornou, ele fala, mas isso aí vocês tinham que ter visto. Não, ele era um jogador igual a outros que estavam surgindo, tá? Tipo Tinga, tipo outros, né? que Eduardo Costa, todos esses aí. Né? Bom, fizemos o que tínhamos que fazer. Propostas para a renovação do contrato, dobrando, triplicando o salário, foram feitas diversas. Mas tem uma coisa, em futebol que é o seguinte, o jogador só renova se ele quiser. Se ele não quiser, não renova. Ele disse que sim, o Grêmio procurou. Sim, procurou depois, na hora que... Que já tinha o boi com as cordas. Ele procurou quando ele não tinha mais nada para fazer, aí ele procurou. Aí ele tentou correr atrás. Tentou. Pô, a gente estava ali, ficamos 4 anos ali, ele nunca tentou. Então, antes de ter a mudança da lei... Porque eu queria entender, de verdade... Ele mesmo anunciou que tinha uma proposta, não vou nem falar valores, de X milhões da transferência do Ronaldo. Do Leeds, não era? Do Leeds, alguma coisa assim? Não foi? Ele mesmo anunciou, ele mesmo falou que nós não vendemos craque. Nunca nos chamaram nem para... Vamos acertar isso? Vamos ver como é que faz? Isso é interessante, não é? Beleza, tem contrato com o clube? Ninguém reclamou. O contrato dele era até quando? Até, acho que janeiro de 2001, ou fevereiro de 2001, quando terminou o contrato. O Ronaldo terminou o contrato. Sim, o Ronaldo saiu livre, né? Ele acaba não saindo livre, porque o Grêmio recorre à FIFA, só para recapitular, né? O Grêmio recorre à FIFA, alegando impede de jogar, certo? Não, o Grêmio entra na FIFA alegando que o atleta tinha assinado um contrato... Na lei anterior, e por isso ele deveria permanecer no clube, correto? O contrato terminou na lei nova, na vigente, quando o contrato do atleta é encerrado, ele está livre para procurar trabalho, né, oportunidade. Aí é que está o confronto de que o Grêmio vai à FIFA e o impede de jogar por algum tempo, né? O Ronaldo fica sem jogar, né?
Não foi 6 meses? Uma partida. Ele estava sem contrato. O que o Ronaldo não podia era porque as inscrições foi naquele prazo que era do meio do ano. Foi só por isso. Então ele fica sem jogar, na verdade, uma partida. Ele perdeu a primeira partida do Campeonato Francês. Na segunda partida, contra o... Ele já estreia, né? E ele faz a estreia dele. Em algum momento tu faria diferente? Eu tô perguntando assim, ó, com o fundo do meu coração. Aqui não tá só o gremista, tá o jornalista mesmo. Uhum. Quando tu olha para trás, a gente poderia ter feito diferente, o Grêmio poderia ter feito isso, nós poderíamos, algo poderia ter sido diferente. Eu tô falando 2001. Se o Grêmio tivesse feito diferente, obviamente poderia ter sido diferente, porque a gente estava aqui e ficamos à espera, foram nos cozinhando, foram empurrando, e foi para cá e foi para lá, e aí, enfim... Aí depois fica fácil, bota a culpa lá no Assis, lá, que é ele que é o culpado. Aí fica fácil. Como é que é hoje? Porque ainda tem o teu o quase retorno em 2011, se eu não me engano, que também eu gostaria que tu explicasse, mas tu falou agora, bota lá no do Assis. Como é que é hoje o Assis, tipo assim, em relação ao Grêmio? É uma relação, eu lembro que, acho que tu tava na despedida do Derlei, cara, e tu não foste bem recebido. Como é que é hoje pra ti? Nós estamos em 2020. Aliás, eu fui lá e fiz gol, hein? Fez gol, exatamente. Fez gol na despedida do Derlei, do Olímpico, exatamente. Como é que é hoje pra ti em 2020, né? Poxa, olha quanto tempo depois a gente tá falando sobre o assunto, 20 anos depois da saída do Ronaldo do Grêmio. Como é que é o Assis hoje? Cara, às vezes, hoje as pessoas já... Passou tanto tempo, de vez em quando tem alguém que, pois é, eu também acho que poderia, em 2011, aliás, o meu projeto era de trazer o Ronaldo para o Grêmio, mas o Ronaldo ainda tinha 6 meses de contrato com o Milan, e as pessoas ficam omitindo alguns detalhes para dar uma justificativa. Por exemplo? Ronaldo tinha contrato com o Milan, ainda tinha 6 meses de contrato. O Grêmio queria antes do término do contrato, certo? Quando o Ronaldo decidiu que ele não queria mais retornar à Itália, tá? Eu vim para o Brasil com autorização do Milan, e a pessoa que me procurou, o Ronaldo ainda em Milão, foi o Emerson. Zagueiro, você quer conversar com os caras do Grêmio? Eu digo, converso, lógico. Acho legal, bacana. E começamos a conversar. Enquanto esteve tudo em silêncio, que a gente estava trabalhando no projeto de trazer o Ronaldo, estava tudo 100%. Quando... O que é o 100%? Porque a gente estava tratando com o Milan, tá? Da possibilidade de rescindir o contrato do Ronaldo, sem pagar nada, livre. Aí teve 2 episódios que fizeram o Milan mudar de ideia. Primeiro, que o Leonardo assina com a Inter de Milão, e o Milan tinha medo que a gente assinasse com o Inter de Milão. O rival. Porque o Ronaldo tinha feito uma campanha sensacional com o Leonardo como treinador. E aí já causou um alvoroço, não vamos mais liberar, porque isso e aquilo, coisa e tal. Sabe como é que é clube de futebol? Tanto lá, aqui, é tudo igual. Uma doideira. Sim, a rivalidade deles é um Grenal. É isso aí. Não vamos mais liberar, coisa e tal. Eu digo, não, o Ronaldo não quer jogar na Itália, não vai jogar. Mas aí teve outro tempo. Tento convencer, até os caras entenderem isso, ok. Tinha uma coletiva... Eu lembro. Eu vi ao vivo essa coletiva. Os dados da coletiva era para falar exatamente que o Ronaldo não jogaria na Inter de Milão e que estaria negociando com um clube brasileiro. Mas então iria ser anunciado que o Ronaldo voltaria ao Brasil. Exatamente. Azar o time, não falaria o nome. Esse era o negócio, tá? Eu estava trabalhando para o Ronaldo voltar para o Grêmio. Perfeito. Para mim, tinha claro que era o momento perfeito para voltar
Ele estava voando, tinha feito uma temporada brilhante, estava no auge fisicamente, tinha tudo. Estava na idade perfeita para voltar e fazer um estrago. Fazer o que realmente ele fez na Europa. Tá? E que fez no Atlético depois. E depois, até porque talento de sobra. Poderia estar jogando até hoje se ele quisesse. Mas, enfim. Então, seguia trabalhando. E aí, quando deixa vazar, porque o que o Paulo Odoni queria? Que eu anunciasse na coletiva que estaria voltando para o Grêmio. Vocês combinaram isso? Não, escuta só. O desejo do Paulo Odoni era que eu manifestasse isso. Só que eu não poderia fazer isso ainda estando em contrato com o Milan. Não poderia. Tá. Então, o que o Galliani queria lavar as mãos era dizer que o Ronaldo estaria voltando para o Brasil, de acordo com o Milan. Só que quando ele chega no Brasil, ele começou a ver que tinham vários clubes interessados no Ronaldo. E o italiano, como não é bom, disse, opa, tem uma oportunidade aqui. Aí ele começou a pedir dinheiro para liberar o Ronaldo. Porque qual era esse Mino valor? Raiola tinha ido, que foi o primeiro a falar com o Mino. Foi o Mino Raiola, através do Palmeiras. Eu lembro que tinha Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Tá? Eu fui a São Paulo, conversei com o próprio Filipão. Tive lá, o Filipão até ficou chateado na época. Porque eu disse, não, Filipão, por mim, tudo certo, nível aqui de valores, enfim. E aí a coisa ficou passando e o Ronaldo não quis. Não quer? Beleza. Não quer o Palmeiras. Então se descartou o Palmeiras. E o momento, mas tu me disse agora há pouco que tu estava trabalhando para o Grêmio. Eu quero entender onde o Grêmio se mete e depois eu quero entender como entra a Patrícia em relação ao Flamengo. Eu vou te explicar o porquê que eu estou te contando isso, porque as pessoas dizem, porque o Assis fez um leilão. Eu não fiz leilão, todos vieram atrás de mim, eu não fui atrás de ninguém. Então não fui eu que fiz o leilão. Os clubes me procuraram. E os clubes fazem isso quando tem um grande atleta. É evidente. Então, eu não fiz leilão. Meu direito de escolher onde vai, onde não vai. Ouvir é o que talvez todo ser humano faria. Mas tu acha que é aí onde reside a mágoa do gremista? Nessa hora, não era a hora da demonstração do Ronaldo em ir para o clube que o revelou? Tu tá fazendo uma pergunta como torcedor ou como jornalista? É uma boa. Eu acho que é as duas coisas. Eu senti um... Mas a pergunta não é boa? A pergunta não é boa? Cara, jornalisticamente é boa? Deixa eu te falar uma coisa. Ele não fez nada de errado. Não, acho que não. Profissionalmente, ele não fez se nada escolhe de onde errado. quer jogar, evidentemente. Ele não fez absolutamente nada de errado. E durante todo esse período que ele não estava aqui, ele ouviu um monte de coisa, um monte de comentários. Ele estaria no direito dele de... Não, profissionalmente, o atleta escolhe onde quer jogar, pelo amor de Deus. Isso eu tenho certeza. Mas aí a pergunta que cabe é essa que eu fiz. Porque e o Ronaldo, ele é uma cria da base, como nós contextualizamos aqui. O sonho de todo gremista era essa volta, correto? Poderia ter acontecido. Olha só, a gente tem que encarar de uma maneira muito, muito verdadeira. É uma cria porque tem talento. Eu nunca vi dizer que teve cria porque era ruim. Não, óbvio que não. Ele é um monstro. Ok? Então, não, e para todos isso. Esse exemplo serve para todos. Sim. Tá? Os clubes de futebol são formadores, mas formadores de quem tem talento. Então, é uma troca. Certo. Correto? Isso é uma troca. Não, perfeito. Isso em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão, correto. Mas parece que pra gente não. Parece que eu tenho que vir aqui e dizer que, benção. Bate aí. Não. Sim. Isso é porque ele tem talento, porque ele tem qualidade. Então, quando tu me faz essa pergunta, é o mesmo sentimento que eu tive inúmeras vezes. Olha só, gente, ele não fez nada de errado. O Grêmio, naquele momento, não o valorizou. O Grêmio, naquele momento, então não adianta só dizer que foi culpa do Ronaldo. Não adianta só dizer que o Ronaldo é culpado, que o Assis é culpado. Não. Perfeito.
Tá, então... Não, acho ótimo. Acho isso, isso tem que ficar bem claro, porque não fiz absolutamente nada que não estivesse dentro dos conformes e dentro da lei. Como entra o Flamengo? O Flamengo foi muito astuto. Eu estava no Rio nesse período que o Ronaldo estava treinando, coisa e tal. Aí eu fui numa churrascaria e, por acaso, a Patrícia Amorim, olha, quem sabe o Flamengo, hein? Mas brincando. Nós estávamos numa churrascaria, não tinha nada a ver, eu estava numa outra reunião com outras pessoas. E ela passou na mesa, pois é, seria legal, coisa e tal, e morreu por aí o assunto. Aí, neste dia da entrevista lá, da coletiva no Copacabana Palace, os caras do Flamengo foram... A torcida foi lá pra frente, eu me lembro disso. Pô, tinha umas 4 mil era uma pessoas pressão, na frente, assim. tinha umas 4 mil pessoas na frente. Já estava aquele burburinho, né, de Flamengo. Eu já tinha conversado com a Patrícia, mas não era nem de perto o meu desejo. Uhum. O meu pensamento para o Ronaldo era vir para o Grêmio. E aí, a torcida lá embaixo, coisa e tal, fizemos aquilo ali. A Patrícia arrumou uma reunião com o Galliani. Do nada a gente saiu da coletiva, entramos, passamos pela cozinha, chegamos numa suíte e estavam alguns diretores do Flamengo, coisa e tal, com o Galliani. E a gente chegou com o Ronaldo. Assim, caraca. Então o Flamengo, ele foi muito... O Flamengo, deixa eu entender, ele entendendo que o Galliani iria decidir ou... Aí, sabe o que aconteceu? Como o Galliani é vermelho e preto Milan, na coletiva, o Galliani... Eu lembro que ele falou alguma coisa de cor, Galliani falou, velho. Não, ele falou, o meu clube no Brasil é o Flamengo porque é vermelho e preto. Puta, me ferrou. Me ferrou, né? O Galliani virou celebridade no Rio de Janeiro e jogou a pressão toda pro nosso lado. Quando ele falou isso, eu olhei pro Ronaldo e... Fudeu. E aí, já tinha a torcida lá embaixo, uma confusão danada, e nós não tínhamos absolutamente nada com o Flamengo. Eu pego o telefone, ligo pro Paulo Odoni, eu digo, olha, presidente, não tem nada, não assinamos nada, não estamos conversando com ninguém. Não, porque eu tenho informação que tu tá negociando, que tu tinha fechado com o Palmeiras. Nunca fechei com o Palmeiras, eu realmente me encontrei com o Filipão. Quando fui para a reunião com o Paulo, não era o Paulo Nobre, o antigo presidente ainda. Galliano, não, o Galliano... Não, esse aí Gagliotti. Agora. Esses são mais agora, recente. são recentes. Era um que era economista na época. Paulo Nobre? Não. Que era do Itaú, não Antes. Bom, enfim. E aí, enfim, não deu acerto, não deu acordo, não deu absolutamente nada. A proposta deles até que tinha uma proposta de marketing, coisa e tal, mas eu tinha na minha cabeça que o nosso negócio era Grêmio. Uhum. Dava para criar um monte de coisa. Nossa. A gente estava conversando, era o Paulo César Verardi, que me conhecia desde sempre, e a gente estava falando. Só que a proposta do Grêmio mudou 10 vezes. E vai para cá documento, e vai para lá, e vem para não sei o quê. Chega na hora e não vai. E a gente estava. Só que o Paulo Odoni não acreditava, achava que eu tinha um acordo e que eu não tinha. E tem até uma entrevista da própria Patrícia, que quando eu falei para ela, Patrícia, falei assim com uma voz de, sabe, de dizer, enfim, vamos ser Flamengo, alguma coisa assim que eu falei na época, porque realmente o Grêmio desistiu da negociação e o Paulo Odoni fez antes dele fazer a coletiva, eu liguei para ele, olha... Eu ia chegar nessa parte. Antes dele fazer a coletiva, eu liguei para ele. Ele estava minutos antes, eu falei, nós não temos absolutamente nada assinado. Porque eu não acredito em ti. Então quer saber uma coisa? Faz o que vocês acharem melhor aí, que tá tudo certo. Eu acho que tu chegou na parte, que é a parte que eu entrevistei o Mr. P esses dias, tá? O Mr. P seria como é que chama? O MC da apresentação do Ronaldo. E ele conta
Até curioso, ele conta assim, pode vir, o Ronaldo tá vindo. Ele tá saindo de casa, no que ele bate a porta e diz assim, cancela, o Ronaldo não vem mais. Aí ele tava, como assim? Aí tem a tal famosa das caixas de som, não sei o que, tira as caixas de som, parará. Onde é que tava o Assis e o Ronaldo naquela hora? O que aconteceu? Tava, não tava? O que aconteceu? A gente estava negociando, realmente, meu advogado, o Sérgio Queiroz, e o Thales estavam lá no Estádio Olímpico, estavam conversando, mas o Grêmio mudou o contrato inúmeras vezes, vem, não vem, coisa e tal, e aí veio essa coletiva, que o... Cara, que o Galliani se você solta... Não, que o Paulo Odoni desiste. Entendi. Desiste A coletiva da já é em Porto Alegre, tá, beleza. Antes disso, teve um episódio no casamento do Mano Menezes, que o André Sanches fala, verdade. Mas eu nem tô nada, o André Sanches falou só pra sacanear os caras, porque ele tinha mandado mensagem, pô, a gente se dá bem. E ele mostrou mensagem, ó, tô conversando aqui com a Assis, ele vai vir pro Corinthians. Mas não tinha absolutamente nada, cara. Ele me arrumou uma confusão sem tamanho. Eu quero que tu safe ou não a vida de Davi Coimbra, meu amigo, que escreveu uma coluna que até hoje ele deve ouvir, que é o tal do só falta assinar. Eu quero que tu explique. Só faltou assinar, Assis? Foi bem perto disso. A gente estava realmente, volto a te dizer, mas o Grêmio mudou inúmeras vezes. A gente combinava uma coisa, vinha outra coisa totalmente diferente. O Davi Coimbra, ele recebia muita informação que o Grêmio passava para ele, que o Grêmio vazava as informações. Envolvidos também, né? Tinham empresários, investidores, e acho que todo mundo, né? Era o Ricardo Von Tobel, que é um cara maravilhoso, um cara incrível, que estava ali no processo, ele sabe toda a verdade. Outro que apanhou nesse caso foi o Cidade Dias. César. Ele sabe muito bem tudo o que passou, como a gente estava tratando, todo o esforço que a gente vinha fazendo para o negócio acontecer. Enfim, chegou um determinado momento que o Ronaldo decidiu, queria ficar perto do filho dele, veio o negócio do Flamengo e ele achava que era hora de ficar perto, queria estar perto do filho, enfim. Eu, Roberto, tinha muito claro que era um momento de Grêmio. Seria maravilhoso. Mas, enfim. Bom, ele vai pro Flamengo, né? E faz um campeonato razoável, né? Um carioca muito bom, com um time... É complicado, né? O Flamengo é Maracanã. E nós pegamos um Flamengo no Engenhão. Por causa das obras da Copa. Exatamente, por conta das obras da Copa. O Ronaldo vem para o Flamengo num momento muito complicado do clube. Não tinha, 6 meses de salário atrasado, enfim, uma bagunça só. Treinando no Ninho do Urubu sem estrutura nenhuma. Então ele pegou um momento de Flamengo totalmente... Sim, hoje é outra coisa. Diferente do momento que tem hoje. E mesmo assim, eles ficaram lá 7 meses invictos, vão para uma Libertadores. Obviamente que futebol é resultado, né? Quando você não encontra resultados à altura da expectativa de uma torcida como a do Flamengo, mas eu tenho muito claro que o Flamengo no Maracanã é outro Flamengo. Como é que ele vai parar no Galo? Eu sei que tem a passagem curtíssima do Fluminense ali, que ele chega a jogar uma pré-temporada, mas enfim. O Atlético, que é um clube que ele voltou a ser o Ronaldinho, assim, em altíssimo nível. O Atlético Mineiro era o que ele precisava. Um presidente que realmente sabe lidar com esse tipo de situação, de mexer com o atleta. O Calil foi muito feliz. Quando eu encontrei com ele, o Cuca me liga. Bom, o Cuca. Meu brother me liga e diz o seguinte: velho, meu time só tá faltando um 10.
o meu presidente está no Copacabana Palace, tu aceita tomar um café com ele? Ele está aí para contratar o Juninho Pernambucano, mas eu quero o Ronaldinho. Pô, mas seria uma boa contratação também. Poxa. Aí ele assim, tu quer tomar um café com ele? Encontra ele que eu vou te falar, nós vamos ser campeão de tudo com esse time. Só me falta ele. Aí eu digo, tá bom. Aí fui, no outro dia de manhã, encontrar com o Calil. Falei, tá bom, passa o telefone para ele aí, vai me ligar que a gente conversa. Aí o Maluf me ligou, Cícero, estamos aqui, vem para cá amanhã de manhã, vamos tomar um café. Aí tomei um café com ele, terminou a conversa, eu disse assim, presidente, tudo muito legal, tudo perfeito, mas é o seguinte, eu não vou ficar de novo no meio dessa porra e eu que vou tomar na cabeça esse negócio aí. Faz o seguinte, tudo que o senhor está falando aqui para mim, vamos pegar o avião amanhã de manhã e vamos para Porto Alegre, você fala para quem está lá em Porto Alegre. Vamos? Porque eu sabia que era aquilo ali que o Ronaldo precisava ouvir. É carinho, era atenção. Precisava de alguém realmente que, velho, vem comigo que a gente vai. E aí o Calil veio a Porto Alegre, pegou um jatinho, veio para Porto Alegre. E aí, presidente, já estou aqui, o avião está na cabeceira e eu só saio daqui com ele junto comigo. E bom, foi assim. E o resto é história, porque acho que foi... Bom, acho não, tenho certeza que é o maior momento da história do Galo. Só tinha 2 pessoas que sabiam que a gente viria a Porto Alegre, que era o Maluf e o filho do Calil. Cara, a história do... E é muito legal, quando termina a reunião, ele pega o telefone e liga pro filho, puta que o pariu, nós estamos indo para BH. E aí vocês já vão e já termina a história. Aí no outro dia de manhã a gente pega o avião e desembarca para surpresa de todo mundo. De toda essa história que a gente contou aqui, Grêmio, cara, tua história e tal. Bom, tem o Ronaldo com as chuteiras lá de ouro e campeão do mundo e tal. De tudo que tu olha para trás, assim, o que tu acha que é mais legal, que tu fica mais orgulhoso na tua trajetória e na trajetória em que tu participa do teu irmão? Eu quero focar em ti. Cara, eu acho que na nossa história, o único elo assim, que falta para que tudo fosse perfeito é a volta pro Grêmio. Porque é uma carreira brilhante, cheia de sucesso. Eu desfrutei demais do futebol. O futebol me proporcionou, assim, morei na Suíça, morei no Japão, morei no México, morei na França. Só coisas boas, foi uma vida incrível. Tá sendo tudo incrível. E eu acho que se tivesse assim, eu diria que 2011, o fato de não ter voltado, não ter conseguido realizar como representante do Ronaldo, ter chegado numa decisão de voltar. Mas era desejo dele, ele que é o atleta, ele que vai para campo. E era o momento dele que ele decidiu que... Mas eu avisei, porque eu já tinha jogado no Rio e eu sabia que o melhor caminho era aqui. Então tem uma galera que, às vezes, no próprio Rio de Janeiro, mas fala, pois é, você... Não, eu não, velho, eu sou realista. Eu sou realista, não adianta ficar, não. O melhor caminho era aqui, mas a gente ri junto, a gente chora junto, a gente tá junto, vambora. É o profissionalismo. Tu tem alguma novidade vindo em relação ao Ronaldo? Não sei se tu pode falar os próximos passos. A gente tem alguns projetos, né? Hoje são 35 academias, né, da Ronaldinho Soccer Academy. Está crescendo bastante, essa pandemia aí atrapalhou o mundo todo, mas aos pouquinhos vem retomando. A gente tinha a previsão de sair com o documentário
neste final de ano, mas acredito que vai ficar para o início do próximo ano. Um documentário em relação ao quê e onde as pessoas vão poder consumir? Olha, vai ser stream, né? Vai estar nessas plataformas. Sim, Netflix, mas Amazon da vida. 95% do filme já está pronto. Onde eles vieram para cá, fizeram muitas entrevistas, entrevistaram muitas pessoas que, enfim, desde Guerreiro, companhia, entrevistaram todos, cada um dando a sua percepção. Então acho que vai ser bem legal. Porra, vai ser. Esse filme. Só para é um documentário e um filme. O documentário sai antes do filme. Então o documentário para agora pro início do ano, né? Aí já é janeiro, fevereiro, sei lá. Isso aí. E o filme mais além. E um filme um pouquinho mais para frente. Espetacular. Não, graças a Deus, o Papai do Céu é generoso demais com a gente. Quando uma porta fecha, ele abre mais duas e segue a vida. Meu, muito obrigado, cara. Foi muito legal. Eu fico muito contente de tu me receber no teu escritório. Foi um prazer. Eu poder perguntar coisas que as pessoas, sejam gremistas, sejam curiosos, gostariam de saber. E cara, só agradecer de verdade aí a tua generosidade de vamos marcar um dia junto com o Ronaldo, que aí ele conta a versão dele. Eu acho importante, cara. Que eu acho que, por mais que a gente fale, né, acho que a dele é a que vale, né? Porque ele é o artista, ele que vai domingo pro campo e o sentimento dele, né? Eu digo pra todo mundo, né, velho? Esses caras aí, bicho, eles vê o mundo com outras cores, né? Olha pro mesmo lugar, mas vê... outra coisa. Tá vendo outra coisa. Tu falou uma hora na entrevista que eu deixei passar. Tu acha que ele poderia jogar ainda? Se ele quisesse, ele poderia. Foi um cara privilegiado fisicamente, nunca teve uma lesão séria. Porque cara ele é que tem 80, fisicamente, né? Ele tem 40 anos. É um cara que fisicamente sempre foi privilegiado. Então, se ele, num determinado momento, decidisse que... Mas ele jogou até os 36, né? Então, é uma carreira longa também. Para quem começa com 16, 17, você tá falando aí de 20 anos de carreira. E que carreira. Meu Deus do céu, Assis, sem palavras, a gente... Não, assim, né? Assim ou soquinho. E aí, gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação, comenta e deixa o joinha pro vídeo, explodir. Me dá moral aí, a gente volta no próximo.